Olá, eu sou Vivi Império, ao meu lado Wagner Império e este é o Pod SP 24/7, o seu podcast de notícias ligado 24 horas por dia, 7 dias da semana, em busca dos acontecimentos na maior cidade do país. Bem-vindo, pessoal, bem-vindo ao Pod SP. A gente abre o Pod SP 24/7 de hoje mostrando as políticas públicas de incentivo jovens no campo. Williams vive em São Miguel do Guaporé, em Rondônia. É do campo que ele tira o sustento. Uma profissão passada de pai para filho. No nosso dia a dia aqui na nossa chácara, a gente diariamente cuida dos animais. Uma tradição que vem passada de geração em geração e que hoje, com a tecnologia que está chegando no campo, muitas das pessoas às vezes não conhecem essas práticas. Então a gente também busca resgatar aquilo que é tradicional da agricultura familiar, não deixando de utilizar nossas tecnologias. Para manter no campo jovens como Williams e garantir a continuidade da produção na agricultura familiar, foram criadas a política e o Plano Nacional de Juventude e Sucessão Rural. A iniciativa é para quem tem entre 15 e 29 anos e busca assegurar direitos, promover serviços de qualidade, facilitar acesso à terra e aumentar oportunidades de emprego e renda. Além de programas voltados para acesso ao crédito, também estão previstas ações de capacitação. Os jovens vão contar ainda com políticas para a compra da safra. E todas essas conquistas para melhorar a vida no campo são hoje motivos para comemorar. Uma grande vitória para o fortalecimento da agricultura familiar e principalmente para fortalecer a sucessão rural dentro das propriedades. A agricultura familiar, quem não vive dela, depende dela para viver. Você vai ver agora que a nova Carteira Nacional de Identidade já foi emitida para mais de 30 milhões de pessoas. Dá uma olhada na reportagem. Fernanda é uma mulher trans e precisou atualizar seu documento de identificação após a transição de gênero. Ela deu entrada na Carteira de Identidade Nacional para seguir com as alterações. Eu fiz a minha retificação de nome e gênero no registro civil e agora eu preciso mudar o resto dos documentos. O que eu vou tirar agora ainda é título de eleitor, a CNH, aí mudar meus diplomas, um monte de coisa, né? A nova Carteira de Identidade Nacional estabelece um padrão e utiliza o número do CPF como um único registro de identificação. Ela conta com recursos avançados de segurança, como o QR Code, tanto na versão física quanto na digital. O código contém uma assinatura digital que garante autenticidade e dificulta tentativas de falsificação. Mais de 30 milhões de brasileiros já têm o documento. A grande vantagem dele é que, a partir do momento, que nós tivermos todos os brasileiros com a nova carteira de identidade emitida, nós não teremos mais aquela possibilidade de ter um documento do Estado, que hoje cada Estado tinha o seu próprio documento, seu RG, ele era um documento estadual, então era possível que uma mesma pessoa tivesse mais de um documento de identidade no Brasil. Então essa é a grande vantagem da carteira de identidade nacional, é um documento padrão, único em todo o Brasil. A emissão da primeira via da Carteira de Identidade Nacional é gratuita. Ela é emitida em todos os estados e no Distrito Federal. É necessário levar certidão de nascimento ou de casamento. O documento está disponível em formato digital, em papel e cartão. A Carteira de Identidade Nacional possibilita acesso mais seguro aos milhares de serviços digitais disponíveis no portal gov.br. O documento permite o uso da biometria, o que, segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, fortalece a segurança do cidadão e do governo. A gente segue o Pod SP 24/7 falando aí sobre escola em tempo integral. Você vai ver que em 2 anos, 90% dos estados e municípios aderiram ao programa. Foram quase 8 milhões de matrículas em 2024. O pato nada no lago. Esta escola de campo fica numa área nobre e atende 5 regiões administrativas do Distrito Federal. Aqui estudam cerca de 400 alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental.
Crianças de 6 a 11 anos permanecem na escola por um período de 10 horas. Eu só tenho que agradecer essa escola por cuidar da gente, acolher a gente, ensinar a gente, nos educar. E é isso, eu acho muito bem dessa escola. O programa Escola em Tempo Integral do Ministério da Educação completou 2 anos, com 90% de adesão de estados e municípios em todas as etapas da educação básica. Na escola do Arthur, a procura por uma vaga cresce a cada dia. A busca é constante, é fila diária, sai, se pediu transferência já tem outro no lugar para entrar. Dados do Censo Escolar apontam que em 2024 o Brasil registrou 7.900.000 matrículas em tempo integral. Em 2022, o índice desse tipo era de pouco mais de 18% entre as matrículas gerais e subiu para 23% no ano passado. O programa propõe realizar matrículas com jornada igual ou superior às 7 horas diárias ou 35 horas semanais e atende prioritariamente estudantes em situação de maior vulnerabilidade socioeconômica. Até o momento, nós já estimulamos a criação de mais de 1.700.000 matrículas. E esse número, ele é importante porque ele ajuda o governo brasileiro, a toda a sociedade, a alcançar a meta 6 do Plano Nacional de Educação. Nestes 2 anos, nós saímos de um patamar de 18,2% de matrículas de tempo integral em 2022 para 23% destas matrículas em 2024, um aumento de quase 5 pontos percentuais. Além de incentivar a criação de matrículas em tempo integral pelas redes de ensino, o Ministério da Educação tem o compromisso com a qualidade da jornada escolar e uma maior inclusão. Quando o programa foi criado em julho de 2023, ficou estabelecido que as redes deveriam instituir suas próprias políticas de educação integral. E o resultado surpreendeu. Até 30 de junho deste ano, cerca de 90% das secretarias de educação que aderiram ao programa já haviam feito o dever de casa. E o governo federal quer ampliar a oferta de matrículas de tempo integral em todo o país. Hoje, os dados do monitoramento do INEP para essa meta do Plano Nacional de Educação mostram que a gente tem mais de 7 milhões de matrículas de tempo integral em toda a educação básica pública e 44 mil escolas apenas. A gente tem um desafio, né? Num universo de 178 mil escolas, a gente tem um desafio grande de ampliar esse número de escolas e também o número de matrículas de tempo integral. Agora, é importante dizer que o governo, então, vem estimulando que municípios e estados, por meio de uma assistência financeira, criem mais matrículas nas suas redes e o PAC Seleções prevê a construção de 685 novas escolas em mais de 600 municípios por todo o país. Então, o governo federal está muito comprometido para que esta oferta de tempo integral chegue em cada canto desse país, em cada família, em cada criança. Eu diria que é uma educação muito boa, de tempo integral. A gente consegue estudar mais sobre a mata, mais sobre o cerrado. Ainda mais dos pássaros cantando, a gente sempre estuda sobre tudo aqui. A gente, além de estudar sobre a escola, saber o passado dela, cada vez ela vai renovando mais e mais, evoluindo. Você vai ver agora que o programa Desenrola Rural já negociou mais de 6 bilhões de reais em dívidas no campo. O Desenrola Rural já atendeu mais de 173 mil agricultores familiares, assentados da reforma agrária, quilombolas e demais povos e comunidades tradicionais que estavam em situação de inadimplência. Um alívio para pessoas como seu José Hamilton Pereira Silva, pequeno produtor da comunidade Retiro, em Ibiaí, Minas Gerais. Ele tinha uma dívida há 15 anos que, segundo ele, roubava a paz. A renegociação da dívida permitiu quitar o débito de mais de R$5 mil, com um desconto de cerca de 90%.
Era uma dívida no valor de praticamente arredondando R$3.000. De R$3.000 consegui pagar R$264,80. Desde o lançamento, o Desenrola Rural já renegociou quase 6 bilhões de reais em dívidas. Foram mais de 308 mil operações em diferentes modalidades, que incluem dívidas ativas da União, do Pronaf e crédito de instalação do INCRA, por exemplo. Entre os estados, Sergipe lidera com o maior número de beneficiados, 26 mil. Depois vem o Mato Grosso, com 14 mil, e Pernambuco, com 13 mil beneficiados pelo Desenrola Rural. O programa oferece condições de renegociação com descontos que chegam a 96% sobre o valor devedor, a depender do tipo de dívida, além de parcelamento facilitado. Um outro objetivo do Desenrola é também ampliar o acesso desses agricultores às linhas de financiamento do Pronaf lançadas no Plano Safra. Isso permite que os agricultores promovam a sua sustentabilidade, a sustentabilidade econômica das próprias famílias e dos municípios onde eles estão, criando assim um círculo virtuoso de melhoria da qualidade de vida de todos ali na volta. O Desenrola Rural continua aberto e as renegociações podem ser feitas diretamente nos bancos, nas instituições financeiras credenciadas e junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a depender da origem da dívida. Esse programa tem também permitido que esses agricultores familiares retomem a sua atividade produtiva, uma vez que eles não estavam conseguindo acesso aos financiamentos. Então, regularizam a sua dívida e podem tomar novos financiamentos para continuar suas atividades produtivas. Com a digitalização de dados, o brasileiro poderá acessar serviços públicos por meio da biometria. Veja agora quais são os serviços que serão disponibilizados. O decreto regulamenta o uso da identificação biométrica para conceder, renovar e manter benefícios da Seguridade Social, como pensões, aposentadorias e o BPC, benefício de prestação continuada. A exigência pelo uso da biometria foi aprovada pelo Congresso Nacional. A Carteira de Identidade Nacional será a base de referência para esse cadastro, que vai oferecer mais segurança ao governo e ao cidadão. A gente já tem 150 milhões de brasileiros com bases biométricas cadastradas e seguras. Então a gente já tem uma ampla base biométrica que nos permite muito rapidamente implementar a exigência da biometria e a gente vai acelerar agora a emissão da nova carteira. Durante o evento também foi lançado o aplicativo da Carteira de Identidade Nacional, SIM. Na ferramenta vai ser possível fazer a validação oficial e gratuita dos dados do documento. Esse QR Code, penso eu, ministro Padilha, amanhã poderá conter outras informações, como, por exemplo, o tipo sanguíneo, ou, por exemplo, saber se a pessoa é doadora ou não de órgãos. Informações quanto ao imposto de renda. O Ministério da Gestão e a Caixa Econômica Federal assinaram uma parceria para acelerar a coleta biométrica nos estados para a emissão da nova carteira de identidade. O foco será nas pessoas atendidas por políticas públicas operadas pela Caixa. O projeto piloto vai ser no Rio Grande do Norte. A ideia é ajudar a população que tem dificuldades com canais digitais e aproveitar a presença do banco em todo o país para o atendimento a comunidades mais distantes. O governo federal também anunciou a criação do aplicativo Meu Imóvel Rural. A ferramenta pode ser acessada a partir do login do gov.br. Antes, o produtor rural precisava acessar 4 sistemas distintos para consultar informações. Agora, esses dados sobre propriedade e posse ficam reunidos numa mesma plataforma. A medida deve facilitar a solicitação de crédito rural e a regularização ambiental e fundiária. O presidente Lula também assinou um decreto que cria a Rede Nacional de Dados da Saúde para conectar os sistemas que já existem e melhorar o compartilhamento de dados no setor. Outro lançamento foi de uma consulta pública, pelo prazo de 15 dias, em que a população vai poder opinar sobre a governança de dados no país. O que já está decidido é que os dados considerados sensíveis vão ser geridos pelo governo e em cada estrutura governamental
governamental, vão existir 2 figuras de servidores, um executivo e um curador de dados. A ideia é proteger os dados e garantir a soberania nacional. A gente consiga que todos que têm algum tipo de restrição de acesso estejam em nuvens soberanas. Também foi apresentado um balanço dos trabalhos desenvolvidos para fortalecer o atendimento digital da população e a integração de dados. Um dos destaques foi para a emissão de 30 milhões de novas carteiras de identidade nacionais. O governo destacou também as informações automatizadas no CAD único e a Rede Nacional de Governo Digital, que está presente em mais de 2.000 cidades no país. A OCDE, o Banco Mundial, eles estão querendo levar a nossa lógica para outros países. Eles acham que a gente está na fronteira da integração de dados no mundo. São pouquíssimos países que fazem isso com a qualidade que a gente faz e eles estão pegando o nosso conceito e levando a outros países do mundo. A gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente vai mostrar uma entrevista com um chefe estrelado pelo Guia Michelin, é o Jun Sakamoto. Fique com a gente, é o Pod SP 24/7, você ligado nos fatos 24 horas por dia, 7 dias da semana. Até já. Você vai sentir, você vai curtir, você vai amar. Não posso ficar nem mais um minuto sem você. Chega junto, amor, vamos pro rolê. Gosto do sol da manhã, de viver o vai e vem dessa cidade a toda hora. Cantar com a Dona Irã, de busão ou a pé, tem tanta coisa. Ninguém dorme enquanto o coração pulsar. O nosso jeito de viver São Paulo é paulistar. Vem cá, vem paulistar. Você vai sentir, você vai curtir, você vai amar. Vem cá, vem paulistar. Você vai sentir, você vai curtir, você vai amar. Vem Paulistar, Prefeitura de São Paulo. O Pod SP 24/7 está de volta com uma entrevista exclusiva com o chefe estrelado pelo Guia Michelin, Jun Sakamoto. Das mãos ágeis do chefe surge uma obra de arte. O atum bluefin é cortado com precisão e com movimentos delicados ele renasce como um sushi. Exposto à frente do cliente como uma joia, exatamente como ele é, uma preciosidade. Não só pelo ingrediente raro e selecionado, mas pela maestria do trabalho de um profissional renomado da cozinha japonesa que já alcançou o reconhecimento internacional com uma estrela Michelin. O chefe Jun Sakamoto abre as portas do seu exclusivo restaurante na capital paulista para receber a equipe da TV Bunkyo e contar como o sushi chegou ao Brasil e sofreu interferências da culinária brasileira. Ele começa contando sobre a origem do peixe cru no prato dos japoneses. Hoje ele é glamuroso na culinária japonesa, mas nem sempre foi assim. Tudo começa na China. Tá? Na China ou no continente asiático ali, até o povo japonês ele veio dessa região, né, dos mongóis e de tudo mais, onde eles atravessaram o mar, chegaram na ilha, que hoje é o Japão, e povoou aquela ilha. Então muito da culinária acaba vindo do continente maior. No continente maior era usado uma massa de arroz que fermentado gerava um ácido que protegia a carne do peixe numa época que não tinha refrigeração. Então assim foi usado durante centenas de anos. Tá? Esse método acabou chegando lá no Japão, inclusive tem alguns tipos de sushi, por exemplo, funazushi, que basicamente é feito desse jeito ainda, né?
é um peixe conservado por 1 ano, mais ou menos, dentro, junto com uma massa de arroz. Tá? Eu não cheguei a experimentar ainda, mas eu vou falar que tem um cheiro muito forte, mas ele não faz mal para a saúde. Ele é um peixe que foi conservado, como o bacalhau é conservado e tudo mais. Lá no Japão, ele acabou tendo alterações. Tá? Foi quando essa massa ela deixou de ser fermentada e passou-se a adicionar um vinagre para atingir o grau de acidez para a conservação do peixe. Tá? E ao longo do tempo, o japonês foi buscando cada vez mais o frescor. Então, o peixe foi sendo usado, peixe fresco, não curtido, alguns curtidos, né? A cavalinha, por exemplo, ela é curtida, mas aí o atum, ele não é curtido, quanto mais fresco, melhor. Tem, inclusive, hoje, restaurantes no Japão que fazem pratos, né, os sashimis, feito com peixe que eles tiram do tanque, vivo, e aí eles limpam o peixe ali na hora, montam o sashimi, tá? E ele deixa uma parte, né, das ventrescas do peixe que ainda está pulsando, para mostrar o quanto é fresco. No momento que chegou lá em Tóquio, era um fast food. Era uma barraca, que nós chamamos de yatai, né, onde tinha aquelas cortininhas, né, que nós chamamos de norém, que todo mundo acha que aquilo é um enfeite, mas não era. Aquilo era a toalha. Ele molhava a mão com água, enxugava naquela toalhinha para comer o sushi com a mão. E era muito fast food, né? O sushi man ia fazendo, colocando, ele comia, 10 minutos ele terminava de almoçar e voltava para trabalhar. E eram food truckzinhos de rua, né? Barraquinhas de rua que faziam a maioria mais próximo do mercado de peixe, né? E aí uma hora nasce um restaurante onde começa a mudar as propostas de como preparar esse sushi e de fazer cada vez mais artístico e tudo mais. Por aqui, a culinária japonesa desembarcou junto com os primeiros imigrantes do Japão. Quem começou a culinária japonesa no Brasil não foi um profissional, não foi um chefe lá do Japão que veio para abrir um restaurante japonês, né? Era alguém do campo que veio para trabalhar no campo e viu a oportunidade. Seria quase como um brasileiro que muda de país, vai para um país ou na África ou na Austrália e tudo mais, e chegou uma hora, o negócio dele de TI, sei lá, não deu certo, ele falou, quer saber, vou montar um restaurante brasileiro, porque tem um monte de brasileiros aqui. Eu falei, eu sei fazer feijoada em casa. Aí ele começa a preparar alguns pratos típicos da culinária japonesa. Ele não é chefe. Então é um pouco dessa dinâmica que começa a culinária japonesa aqui no Brasil. O chefe destaca também como o conceito original do sushi, com toda a sua simplicidade, começou a ser modificado pelos norte-americanos. Quando chegou aqui no Brasil, começou a chegar um sushi que não é do Japão, já era americano, como o California Roll, né? O California vai abacate. Aí o brasileiro, para inventar, falou assim, em vez do abacate, eu vou colocar manga, né? Aí ele viu que o cream cheese, ele ia muito bem com salmão. Em algum momento alguém viu isso e falou, vou colocar o cream cheese no sushi com o salmão. E começa aí o que colocou a manga, resolve colocar o morango, né? E aí ele acha que está criando. Não, ele só está mudando por um outro ingrediente, né? Então, se ele realmente tivesse um paladar mais sofisticado, ele ia perceber que é muito grotesco, aquilo não combina, né? Aquilo não cria, é só uma maçaroca. No Brasil, o assunto virou até meme. Brasileiro não tem limites para criar ao desvirtuar pratos típicos da culinária oriental. Eu vi uma postagem no Instagram que eu fiquei chocado, né? É um sushi panetone. Então é um sushi no formato de um panetone, né? Com recheio feito com arroz, nori, carne de salmão batido, com um monte de enfeite e tudo mais, né? Então, assim, isso para a cultura japonesa totalmente, não é mais culinária japonesa. Nesse momento que esses restaurantes começam a aumentar de números, porque existe um nicho de população para ser atendido,
O dono do restaurante ele precisa de um ajudante, então ele começa a contratar ajudantes para trabalhar, tá? Que é o que nós chamamos genericamente de ajudante de cozinha. Tá? Então ele começa a ajudar no sushi bar, ele ajuda na cozinha, inicia lavando o prato, daqui a pouco aumenta o movimento do restaurante, eu falo, vou ensinar ele a cortar o peixe, a fazer o sushi. Aí esse brasileiro, tá, de origem simples, porque é um trabalho árduo, pesado, tá, que nem ajudante de marcenaria, que nem ajudante de um posto de gasolina, tá, era uma função assim que não era uma pessoa formada em faculdade que viesse para trabalhar em restaurante, tá? Então são pessoas de classe humilde que têm como referência uma gastronomia muito simples aqui no Brasil, ainda mais naquela época que a gente tinha uma escassez de variedade de produtos muito grande. Esse brasileiro que foi ajudante do Sushi Man, um dia ele sai, vai ser ajudante num outro restaurante, aí vem um rapaz novo, começa a aprender e tal. Em algum momento, tá, surge um investidor de negócio que fala, vou montar um restaurante japonês, e vai procurar mão de obra. Ele não vai achar um japonês para ir lá no restaurante dele. Tá? O que ele faz? Ele pega o ajudante de um outro restaurante para trabalhar. E aí ele vem como chefe. Ele, como chefe de um restaurante, com os conhecimentos que ele teve do senhor japonês que ensinou para ele, ele começa a colocar as referências dele, porque o chefe tem que criar. Então ele começa a colocar, mas as referências dele são referências muito humildes, né? Qual que é a alimentação deles? É uma alimentação muito simples, tá? E nesse momento você começa a ter a miscigenação da gastronomia japonesa. Infelizmente, tá? Essa miscigenação foi uma das primeiras, porque a gente não via isso acontecer muito na culinária italiana, quase não tinha culinária francesa no Brasil. A italiana, porque nós tivemos uma forte imigração italiana no Brasil. Tá? E você não vê nenhum restaurante italiano que faz uma massa com cream cheese, né? Ou hot spaghetti, alguma coisa assim. Então não teve. Mas a culinária japonesa, ela sofreu uma miscigenação muito forte por pessoas que ainda tinha uma formação gastronômica muito simples. Mas com a formação de profissionais cada vez mais sofisticados no Brasil, um futuro próspero nos aguarda. Eu acredito que ao longo do tempo, jovens com muito mais referências ou profissionais brasileiros que não conheceu o Japão, mas buscou muito interesse dos valores culturais, tá? E que entenda esses valores e com referências sofisticadas da culinária brasileira, que nós temos uma versão mais sofisticada, tá? E ele comece aí a fazer uma miscigenação com mais qualidade. Então, na hora que ele coloca o ingrediente mais sofisticado, o modo de preparo mais sofisticado, com resultado, com nuances, entendeu? Mais interessante e tudo mais, a gente vai ter uma culinária nipo-brasileira mais sofisticada. Isso é natural. Em algum momento isso vai acontecer. Foi assim que nasceu a culinária contemporânea. E chefe Sakamoto termina a entrevista com uma constatação. A culinária, ela é rica em todos os sentidos. É isso, o Pod SP 24/7 fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e eu te aguardo na próxima edição. Lembrando que você pode ouvir o nosso podcast na sua plataforma preferida de áudio ou assistir no YouTube, no nosso canal Pod SP 24/7. Até mais. Até amanhã.